Começou no blá blá blá. Agora, às 21, horário de Copa. Segue a Copa do Mundo. Estamos fora. Essa seleção vergonhosa. Eu nunca acreditei. Sempre duvidei. Como é que é? Como Sempre é que achei. é? Eu sempre Você, previ esse você, tor- desastre. Não, claro, você meu tá, lado torcedor quis você, acreditar. O futebol, eu sempre me iludo. Eu sei que eu estou me iludindo. Eu sei que não vai acontecer, mas eu não consigo você deixar gosta de se iludir. prevalecer no futebol. Então, é o único momento que eu me entrego totalmente só ao lado torcedor, à emoção é no futebol e, mais uma vez, estou aqui em depressão, sofrendo pela desclassificação. Mas vamos adiante, porque eu não sei se você viu, Ricardo Noblar, a nova do Valdemar. Ele adora soltar Ah, pérolas. Valdemar da Costa Neto, para quem não sabe, presidente do PL, partido que abriga Jair Bolsonaro. Falou mais uma. o que é que ele disse? O que é que ele disse? A gente tem, pelo jeito aí. A Alice já subiu. Para que soltar o spoilers? Vamos ouvir. Olha que maravilha. Vamos ouvir. Tem a saúde complicada. Ele tá com a saúde complicada por causa da situação que ele está. É difícil para o camarada sustentar Então, isso. se ele tivesse solto, ele melhoraria? Ele, na hora, sai de lá pulando de alegria. Sara na hora. Presidente, o senhor acredita? É difícil para ele passar o que ele está passando. É, gente, ele disse que se Jair Bolsonaro fosse solto da domiciliar, e ele está na domiciliar, supostamente por problemas de saúde, ele ficaria bonzinho, bonzinho na hora, com a saúde lá em cima. Ele, pô, o Valdemar tá sabotando o Jair Bolsonaro? Ele tá entregando pro Xandão que o Bolsonaro não tá tão mal quanto pelo menos quer que pareça? Se essa não foi a intenção do Valdemar, suou pelo menos como intenção. Quer dizer, ele disse, na verdade, o Valdemar diz aí, o que todo mundo desconfia, entendeu? Claro que ninguém vai negar que o Bolsonaro tem problemas de saúde. Agora, talvez esses problemas de saúde não sejam tão sérios, tão graves, entendeu? Como ele aparentemente encena, ou a família encena, e com o aval dos médicos e tudo. A gente também tem que levar em conta que sempre que a família pede mais e os médicos da família recomendam mais uma internação, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator foi o relator do processo de tentativa de golpe de Estado, o Alexandre sempre manda uma peritos examinarem tudo, papapá. Mas e os peritos, vamos dizer, até agora, pelo menos os peritos ditos independentes, eles sempre corroboram o diagnóstico da equipe médica do Bolsonaro. Mas Que é também soluço. é Ah, difícil médico, não é difícil ele tem médico. soluço. Eu já tive muito contato com médico ao longo da minha vida Muito grave. e ainda tenho. É muito difícil um médico, vamos dizer, desautorizar o outro, entendeu? E mesmo As- não desautorizando, será que é motivo a complicação de saúde dele? Eu lembro que o Roberto Jefferson, ex-deputado, aquele que jogou granada com, na Polícia com gás, Federal, não era granada, que a galera já pensa que era granada, pá, com dinamite dentro, é granada com gás dentro, enfim, que não é exatamente aquela que vai explodir, mas jogou e deu tiro. Esse daí tava com câncer e não conseguiu a domiciliar no tempo do Bolsonaro, ficou um tempão até, de fato, ter direito a domiciliar mesmo com câncer. O Bolsonaro soluço e o Bolsonaro tem um agravante. Ele já tentou fugir, pegou uma solda e tentou solda, arrancar com a solda a a tornozeleira, tornozeleira. né? E ele agora está tendo uma operação da Polícia Federal simplesmente porque ele tem armas supostamente na casa dele. Como é que pode? O cara tem armas em casa, tentou fugir e tem soluço e tá na domiciliar. Fala sério. Mas enfim, segundo o Aquela Valdemar, época. ele ficaria Sara na hora. Palavras do Valdemar.
sararia na hora Não, deixa eu se ver saísse mais de o que lá. é que ele disse, porque aí eu pensei que fosse mais longo essa fala dele, mas aqui está na publicação de jornais o seguinte: é, a declaração foi dada por Valdemar após um almoço promovido pelas frentes parlamentares do agronegócio, do empreendedorismo, do comércio e serviços e do livre mercado em Brasília hoje. Isso foi hoje. Além de atribuir o estado de saúde de Bolsonaro à situação jurídica enfrentada pelo ex-presidente, Valdemar voltou a defender, veja isso, Guga, voltou a defender que ainda é cedo para descartar uma candidatura de Bolsonaro à presidência da República este ano. E comparou o cenário, vê que comparação infame, ao retorno de Lula à disputa eleitoral depois de deixar a prisão. Ora, o Lula ficou 560 dias preso, até que o Supremo Tribunal Preso, não foi em Federal. casa, não. Não foi Não, domiciliar. não, 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 não Até foi porque em quando casa, não. ofereceram domiciliar, falaram que ele ia ter que admitir. Ele falou: não vou admitir nunca, o que eu não fiz. Ficou preso. Não, né, já o imbrochável, incomível, a pena Infalível. amarela, não aguentou um mês. E já teve uma Não, crise de saúde. pois é, mas seu Lula não teve colher de chá, não. Foi preso lá em São Bernardo do Campo, depois de ter sido condenado pelo senhor juiz, na época, em Curitiba, Sérgio Moro. Foi Hoje, um levar, militante do foi bolsonarismo. Bolsonaro, não, Patético. militante do bolsonarismo, candidato ao governador do Paraná, liderando as pesquisas, militante do bolsonarismo, depois mesmo de ter sido forçado por Bolsonaro, quando ele, Moro, era o ministro da Justiça, depois dele ter sido forçado por Bolsonaro a pedir demissão do cargo. E por quê? E por quê? Porque Bolsonaro queria controlar a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela obedece às ordens e segue as instruções do Poder Judiciário. Quando ela vai fazer uma operação, mesmo que seja uma operação, por exemplo, que vai pegar gente do governo, gente importante, de qualquer governo, não é desse atual, não, de qualquer um, ela sequer comunica. O presidente da República não fica sabendo, não. Depois que ela vai para a rua de manhã cedo, que essas prisões, essas abordagens, apreensões de documentos, é sempre feita a partir das 6 horas da manhã. Quando ela sai para as ruas, é que o diretor da Polícia Federal, ou alguém designado por ele, avisa ao ministro da Justiça, sem muitos detalhes, que naquele momento está sendo feita uma operação assim, assado, etc e tal. E por que esses cuidados todos? Que é para evitar vazamento de informação, é para evitar pressão em cima da hora para que aquela operação seja suspensa ou qualquer coisa parecida. Então, é assim que age a Polícia Federal. Agora, o, 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 o Lula ficou 560 dias preso numa sala pequena, não tinha direito nem à televisão com acesso à TV fechada. Era só a TV aberta, só a programação da TV aberta. E ele amargou ali 560 dias de prisão, até que o Supremo Tribunal Federal considerou o juiz Sérgio Moro parcial, porque ele agiu menos como juiz e mais como acusador, junto com o Ministério Público, junto com os procuradores daquela famosa Operação Lava Jato, que depois o próprio Bolsonaro se encarregaria de pôr um fim. Então, eu vou acabar com a Lava Jato e tudo. Acabou acabando. Acabou acabando. E o Lula saiu, e só um ano depois, quando ele foi solto, quer dizer, depois de ter sido solto, ele ainda levou mais de um ano para se candidatar, começar a fazer política, enfim,
e se candidatar e se eleger presidente da República. O senhor Jair Bolsonaro, não. Esse foi condenado por tentativa de golpe de Estado. Não foi porque, queria comprar um sítiozinho em Atibaia e não comprou, porque nunca se consumou nada daquilo de que Lula foi acusado. Nada. Não se descobriu um tostão escondido por Lula. Nada, 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 nada. Então, muito bem. O Lula passou por esse perrengue todo. Nos 560 dias que ele teve preso, ele foi proibido, inclusive, de comparecer ao enterro. Era de um neto dele, Do uma neto coisa desse dele. tipo. Foi liberado o comparecimento em cima da hora, quando já não dava mais tempo dele ir, Sim. porque ele estava lá, ele teria que ser transportado para Pô, São bizarro, Paulo bizarro. ir. Ele estava preso em Não- segunda instância. Se você lembrar, naquela época valia prisão em segunda instância. A segunda instância que teve como juíza a chamada Sérgio Moro de saias, até uma maneira machista de se referir, como se um homem não pudesse usar saia, mas enfim, porque ela basicamente copiou e colou tudo do Sérgio Moro. Teve até uma parte lá que o pessoal viu que foi realmente copiado e colado. Foi uma piada e mesmo assim, preso por um juiz, gente, que combinou com a procuradoria como processar, e foi uma coisa tão. Eles estavam tão ávidos para prender o Lula e não estavam achando nada, não acharam realmente conta nenhuma, mesmo com o FBI colaborando, dinheiro não acharam. Depois foi a história da reforma e do triplex. Mas antes disso, num primeiro momento, eles queriam tanto prender o Lula que eles caíram numa fake news. A gente descobriu com a Vaza Jato, né? Vazou na Vaza Jato as mensagens dos procuradores e o Dallagnol e os outros procuradores reproduziram uma fake news patética que dizia que Lula tinha roubado uma escultura do Aleijadinho, que era uma estátua do Jesus Cristo que tinha ali atrás dele no Palácio da Alvorada, onde ele sentava ali, ou era do Palácio do Planalto, mas enfim, roubou a escultura do Aleijadinho, pegamos o Lula, era o Dallagnol comemorando. Uma fake news patética, que na verdade nem era uma escultura do Aleijadinho, era um presente que o Lula tinha recebido e tinha levado quando tinha virado presidente para lá, era dele, ele tinha levado e tinha levado depois de volta para casa dele. E não era do Aleijadinho. Mas a intenção de prender o Lula era tamanha que até isso, a princípio, ia ser a justificativa. Lula tinha roubado uma estátua do Aleijadinho. Uma fake news ridícula que um procurador da justiça, junto com outros, comemoraram num grupo de WhatsApp. Depois viram que era uma fake news. Mas essa, a intenção era clara: vamos prender o Lula. Qualquer coisa serve. Até a fake news do Aleijadinho. Depois veio a história do triplex. Dinheiro não acharam. E o Lula ficou com segunda instância preso quase 600 dias sem pedir arrego. Mas continua, por favor, só para a Mas galera muito entender. bem, claro, muito bem. O Lula passou por isso tudo. O seu Jair Bolsonaro, não. E o seu Jair Bolsonaro cometeu um dos mais infames crimes. Isso está na Constituição, está nas leis, que é o de tentar dar um golpe de Estado, de tentar abolir com violência, não era só no papo, não, com atos violentos, a democracia entre nós. Não esqueçamos que houve até uma operação, quer dizer, ou o que se chamou de punhal verde e amarelo, que era uma conspiração ali que envolvia militares para assassinarem Lula, o vice de Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes. Tem provas, tem evidências, tem confissões, tem tudo sobre isso. Mas o senhor Jair Bolsonaro, o que é que aconteceu com ele? Foi condenado, foi preso, foi remetido para a ala VIP da Papuda. Ala VIP, não é a ala de presos comuns. Não, porque ele é um ex-presidente da República. O tratamento tem que ser outro. Tem que ser outro. É o que dizem os que justificam esse tratamento. Mas muito bem, ele foi para lá e ficou pouco tempo. Ficou pouco tempo na ala VIP da Papuda. Essa ala VIP é conhecida como Papudinha. Na verdade, é um batalhão
da Polícia Militar. Não é E dos uma, bombeiros. não é com grades, não é com nada disso, não. É um batalhão ali, ele como ex-militar, como ex-presidente da República. É uma situação de conforto. Mas na Papudinha, inclusive, apesar de ser assim, ela tem um esquema de atendimento médico para os que estão presos lá muito bem montado. Muito bem montado. Tem assistência médica 24 horas. Onde é outro presídio que tem isso dessa maneira? Papudinha tem. Médico 24 horas à disposição dos presos. E o seu Bolsonaro tinha esse atendimento médico. Era mais fácil ele correr da Papudinha, ele ser removido da Papudinha para um hospital de primeiro time aqui no centro de Brasília e chegaria mais rápido do que sair da casa dele, que é aqui no bairro do Jardim Botânico. Por quê? Porque lá na Papudinha também tem equipe de plantão desses, não é motoqueiro não, como é que chama? Desses militares, desses policiais com motos para saírem à frente ali desesperados, sirene acesa, desobstrui o tráfico, para o tráfico, enfim, ele estava bem atendido ali, muito bem atendido para o estado de saúde dele. Não é o único preso nesse país com a saúde precária. Mas não. Aí começou a sucessão de pedidos, tem que ir para o hospital, está passando muito mal, de repente pode morrer, pode morrer. E a justiça assim permitiu e mandou para uma prisão domiciliar provisória. Tinha tempo para acabar. Acabou o provisório da prisão, foi renovado, está prorrogado, mas o prazo vai ser assim. Aí o seu Valdemar chega e, e como sempre, de vez em quando, ele pisa muito na bola e diz, "Não, olha, o Bolsonaro quer, ah, manda, solta ele para ver. Ele vai sair inteiro, vai sair sarado. Aliás, ele diz aqui o seguinte, voltando à coisa. Ao ser questionado sobre a condição de saúde de Bolsonaro, o senhor Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que aliás já teve preso na Papudinha, na época do escândalo do mensalão do PT, que as pessoas não lembram, e os políticos apostam na falta de memória das pessoas. E aí diz o senhor Valdemar Costa Neto, ele está com a saúde complicada por causa da situação que ele está, porque é difícil para o camarada sustentar isso. Aí, na sequência dessa fala do Valdemar Costa Neto, ex-presidiário, lhe foi perguntado se o Bolsonaro melhoraria caso deixasse a prisão. Resposta do Valdemar: sai de lá pulando de alegria. Sara na hora. Ora, você pode dizer, não, foi um comentário, foi uma brincadeira do Valdemar. Ele não disse eu estou brincando, não. Entendeu? Os jornalistas ficaram satisfeitos, opa, tem uma boa história para Mas ele contar já aí, essas repetiu, não é falas nem a do primeira Valdemar. vez. Porque na época que o Bolsonaro estava ainda tentando ganhar domiciliar, meses atrás, nós jornalistas já ficamos surpresos que ele já tinha feito um comentário nessa linha. Ele já tinha dito que o Bolsonaro, porque alguém perguntou como é que o Bolsonaro está ainda querendo ser candidato se ele está com a saúde debilitada? Como é que ele vai poder fazer campanha? Aí ele falou: não, se soltar, vai melhorar. Foi bem parecido, vai sarar, vai fazer campanha. E aí todo mundo falou: ué, então ele não está tão mal. Isso já tinha acontecido, ele repetiu. Não é nem a primeira vez. E Ele outra falou de novo. coisa, quer dizer, quando ele fala, não. Ainda é muito cedo para descartar uma candidatura do Bolsonaro à presidência da República este ano. Como? O que é que Valdemar sabe que ninguém mais sabe nesse país? Como a justiça que o condenou está prestes a rever a prisão de Bolsonaro?
Ela vai voltar atrás e vai deixar o dito pelo não dito. Olha, pensando melhor, o Jair Bolsonaro não tentou dar um golpe, não tentou abolir a democracia entre nós. Não aconteceu nada disso, foi um engano nosso. Aí revê a decisão. Não, 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 não. Aí, não, e aí tem que rasgar ainda a lei da ficha limpa. Porque Bolsonaro, ele só pode sair da prisão se um presidente da República indultar a pena dele. Mas isso não torna ele elegível. Ele está inelegível até completar a idadezinha de 105 anos. 105 anos de idade. Então não basta, quer dizer, para ele poder ser candidato este ano ainda, como o Valdemar fala, precisaria que ele fosse solto, indultado pelo presidente da República. O atual não vai indultá-lo. O filhinho já prometeu, Flávio, que se eleger presidente, indulta o pai e o pai subirá a rampa do Palácio do Planalto com ele. Ele, Flávio, já repetiu isso. E os outros candidatos da direita, como o Romeu Zema, como o Caiado, também já disseram a mesma coisa, não que subiria a rampa com eles, eleitos, mas que eles soltariam o Bolsonaro. Muito bem, e a ineligibilidade? Esquece. Aí não, aí o tribunal vai ter que dizer, olha, também já que nós descondenamos o Jair Bolsonaro, porque foi um tremendo engano da nossa parte condená-lo, na verdade não havia prova nenhuma. Ele também não fica mais inelegível. Está brincando. O Valdemar sabe que não tem nada disso, que essa coisa toda não vai acontecer. Nem Trump conseguiu salvar o Jair Messias Bolsonaro. No ano passado, em 2025, quem não se recorda disso? Os desmemoriados. O Trump mandou uma carta para Lula, junto com o anúncio, em seguida fez o anúncio do tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros. Esse novo tarifaço agora que está para entrar em vigor é de 25%, mas o do ano passado era de 50%, que só não vigorou, que só não vigiu, porque a justiça americana acabou derrubando, por achar uma exorbitância, enfim, tudo errado. Mas no ano passado, quando sai essa carta do Trump, na carta o Trump já dizia: mande parar imediatamente o julgamento do Bolsonaro. O Bolsonaro ainda estava sendo julgado, junto Trump com os não demais conseguiu. golpistas. Aliás, só Mande. piorou. Se Trump não conseguiu, Trump que hoje, embora não declare, mas está dando a maior força possível à candidatura do Flávio Bolsonaro, se Trump não conseguiu, quem é que vai conseguir? Que conversa é essa, Valdemar? Por que não te calas? Eu sei que Valdemar fica Deveriam irritadíssimo ter com processado o essa Valdemar no expressão. golpe, né? Essa é a verdade. Mas como deixaram ele, liberaram o Valdemar, passaram um pano, já que ele usou o PL para contratar Uma o auditoria. instituto lá que É, fez um laudo vagabundo, um laudo corrompido para tentar atacar as urnas, que era o que justificaria o golpe. O Bolsonaro primeiro é. pediu para o Exército, faz um relatório aí, dizendo que a urna é fraudável. O próprio Exército, o ministro da Defesa, que foi processado pelo golpe, foi condenado, que estava com o Bolsonaro no golpe, mesmo ele não foi capaz de endossar um laudo falso. Então ele falou: Bolsonaro não dá, a gente usou aqui a nossa equipe para tentar achar uma brecha para dizer que dá para fraudar a urna, não achamos nenhuma, não posso inventar do zero. E ele não topou. Mesmo Paulo Sérgio, que foi condenado, ministro da Defesa, usando o exército para isso. General, né? O general. General Paulo Sérgio não achou justificativa para dizer que a urna era fraudável, não fez o laudo que o Bolsonaro queria. Aí o Bolsonaro fez o quê? Contratou um instituto que o engenheiro que comandava, inclusive, foi processado, mas o Valdemar contratou, né? Usando o nosso dinheiro pelo fundo eleitoral. 1 bilhão na mão de um sujeito que participou de um golpe
seja de maneira indireta, como quis fingir a justiça, ou de maneira direta, que é o Valdemar. 1 bilhão, ele usou uma parte desse dinheiro para contratar esse instituto que fez esse laudo, dizendo, não dizia que dava para fraudar, mas falava que urnas antigas de determinado tempo podia ter um problema. Criou umas cascatinhas que nem dizia que poderia de fato mudar voto, mas poderia ter Eu um acho que problema. essa, eu acho que essa fala do Bolson, do Flá, Valdemar tinha que ter sido processado junto, pois porque é, ele está tentando dar golpe de novo. eu acho que essa fala dele tem mais a ver com o seu empenho, o seu esforço para desviar esse assunto de Michele, de Flávio, da briga dentro da família. Aliás, ele hoje voltou a falar dessa coisa, vem cá, a família que briga tem que parar de brigar, senão a gente não ganha eleição, entendeu? Eu acho que é um pouco também isso. Depois ali para satisfazer os jornalistas, para ocupar espaço na mídia, tanto que está ocupado aqui nesse programa desde que a gente começou. Mas vamos a outros fatos do dia. O Datafolha, o Instituto Datafolha de Pesquisa, divulgou hoje uma nova pesquisa, mas essa é interessante, porque não é uma pesquisa de